Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de Química. Hoje nós vamos falar sobre algumas funções orgânicas, que são os aletos de acila e anidridos. Bom, vamos lá. Começando pelos aletos orgânicos. O que são aletos orgânicos? Aletos orgânicos são uma classe de substâncias em que um hidrogênio da molécula é substituído por um halogênio. A gente tem que lembrar o que é um halogênio, né, pessoal? Halogênio, ele é uma família da tabela periódica, são elementos que estão na família 7A da tabela periódica. Esses elementos são chamados de halogênios. Então, se você pegar uma molécula orgânica e substituir um hidrogênio por um desses elementos químicos aqui, você está criando um aleto orgânico. Vou dar alguns exemplos aqui de aleto orgânicos para vocês, tá bom? Ó, como vocês podem olhar aqui, essas moléculas, todas elas, no lugar de um hidrogênio, entrou um halogênio. Nesse caso aqui, nessa primeira molécula, foi um flúor. O flúor que entrou aqui nessa molécula, certo? O flúor está na família 7A, é um halogênio. Aqui, nesse segundo exemplo, o hidrogênio foi substituído por um átomo de cloro. O cloro é um halogênio. Aqui, temos dois hidrogênios que foram substituídos. Um para o bromo, que também é um halogênio, e para o flúor, que também é um halogênio. Então, pessoal, todas essas moléculas aqui são exemplo de aletos orgânicos, tá bom? Quando a gente vai classificar os aletos orgânicos, a gente pode classificar por alguns critérios. O primeiro deles é quanto ao número de halogênios ligados na molécula. Se eu só tiver um halogênio ligado na molécula, por exemplo aqui, ó, eu só tenho um flúor. Um flúor é um halogênio ligado a essa molécula, aí a gente chama isso de monoaleto, tá bom? Se só tiver um halogênio, não importa qual seja. Se nessa molécula tiver dois halogênios, aí isso aqui é classificado como um dialeto. Agora, se tiver três halogênios na molécula, aí essa classificação desse aleto vai ser trialeto. Não importa qual halogênio seja, o que importa é a quantidade de halogênios. Aqui eu tenho um bromo e 2 flúor, um total de 3 halogênios. E se tiver 4 tetraletros e por aí vai, tá bom? A segunda forma de classificar os aletos é quanto ao tipo de carbono em que o halogênio está ligado. Se aquele halogênio estiver ligado a um carbono primário, ó, esse carbono aqui está ligado a apenas um carbono, então ele é um carbono primário. Então, esse aleto vai ser um aleto primário. Se esse halogênio estiver ligado a um carbono secundário, o que é um carbono secundário? Esse carbono aqui ele está ligado a dois carbonos. Então, esse aleto está ligado a um carbono que está ligado a 2 carbonos. Esse carbono é secundário, portanto, esse é um aleto secundário. E se o halogênio estiver ligado a um carbono e esse carbono estiver ligado aos outros 3 carbonos, esse aleto vai ser terciário. Tudo bem, pessoal? Os aletos eles têm algumas propriedades. Essas propriedades devem ser mencionadas, dentre elas, né, as seguintes. Os aletos, quando eles têm cadeias pequenas, eles são gasosos, ou seja, se eles tiverem até 2 carbonos, cadeias de aletos com até 2 carbonos são gasosos. Acima disso, aí eles já começam a ser encontrados no estado líquidos e conforme você vai aumentando essas moléculas, elas são encontradas no estado sólido. Os aletos, eles são polares, mas a polaridade deles, pessoal, é bem pequenininha, tá bom? E por eles apresentarem uma polaridade bem pequenininha, eles são pouco solúveis em água, praticamente insolúveis, tá? Obviamente, pessoal, isso a gente está falando de um aleto puro. Se esse aleto tiver outros grupos, como hidroxila, outros grupos que aumentam a polaridade, aí ele tende a ser mais solúvel, tudo bem? Agora, uma coisa muito importante, pessoal, em relação à solubilidade dos aletos, é que embora eles sejam pouco solúveis em água, eles são bastante solúveis em solventes orgânicos, tá? E como a gente dá o nome dos aletos? A nomenclatura dos aletos segue essa seguinte regra, ó. O nome do halogênio, traço, o prefixo do número de carbonos, met, et, prop, but, por aí vai. Aquele infixo, an,
em ou in, que depende se é uma ligação simples, dupla ou tripla, mais a função. Se não tiver função nenhuma, termina com O, tá, pessoal? Se for somente um hidrocarboneto comum. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu tenho essa molécula, ela é um haleto, né, porque tem um halogênio ligado nela. Então, a gente vai dar nome. Primeiro, para dar nome, a gente tem que numerar essa cadeia. Como não tem nenhuma outra função, a prioridade aqui vai ser do cloro. Então, o cloro tem que ficar no carbono de menor número. Eu posso numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Numerando da direita para a esquerda, ficaria 1, 2, 3. O halogênio se encontraria no carbono 3. Agora, numerando da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4. 1, 2. O cloro se encontra no carbono 2. Bom, da esquerda para a direita ele vai se encontrar no carbono 2. E da direita para a esquerda ele vai se encontrar no carbono 3. A prioridade é que ele fique no menor carbono possível. Então, eu vou numerar da esquerda para a direita. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou começar a dar um nome. O nome dos haletos, eu começo com o nome do halogênio. Nesse caso, o halogênio que está aqui é o cloro. Então, o nome dele vai ser cloro, indicando aonde ele está. Obviamente, ele está no carbono 2. Então, eu vou colocar 2 traço cloro. Significa que o meu halogênio está pendurado no carbono 2. 2 cloro. O prefixo é inerente ao número de carbonos. Quantos carbonos eu tenho aqui? 4, né? Quando eu tenho 4 carbonos, o prefixo é but. An, en ou in depende se a minha ligação é simples, dupla ou tripla. No meu caso aqui, todas as ligações são simples. Então, o infixo vai ser an. E como não tenho função nenhuma, vai terminar em o. Então, o nome desse cara aqui é 2-cloro-butano. Se eu tirasse esse cloro aqui, isso aqui seria um butano. Mas, como eu botei um cloro no carbono 2, ele é o 2-cloro-butano. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora eu tenho 2 cloros, tá, pessoal? Vamos primeiro agora numerar essa cadeia. Numerando essa cadeia, ficaria aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Por que da esquerda para a direita? Porque se fosse da direita para a esquerda, os cloros ficariam em carbonos maiores, tá bom, pessoal? Então, 1, 2, 3, 4. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4. Pessoal, os cloros, eles se encontram em quais carbonos? No carbono 1 e no carbono 2. Então, 1,2 di, lembra, sempre quando tiver repetição a gente tem que usar esse di. 1,2 dicloro, significa que tem 2 cloros, e eles estão respectivamente ligados a um carbono 1 e ao carbono 2. E isso aqui não é um butano, que nós já vimos? Então, isso aqui é um 1,2 dicloro butano. Mais um exemplo aqui para fechar, pessoal. Agora a gente vai ter um conflito aí, né? Para dar nome dessa molécula, a gente teria que numerar. E na hora de numerar, a gente vai encontrar um problema. Aqui, se eu for começar a numerar da esquerda para a direita, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for numerar da direita para a esquerda, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Só que olha só, eu tenho o bromo, tenho o flúor e tenho essa ligação dupla. Qual dessas funções, digamos assim, desses apetrechos, tem que ficar no menor carbono possível? O halogênio ou a ligação dupla? A regra diz, pessoal, que a prioridade da ligação dupla, então ela tem que ficar no menor carbono possível. Para ela ficar no menor carbono possível, eu vou ter que começar a numerar da esquerda para a direita. Então, numerando aqui, né, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos dar os nomes disso aí. Pessoal, eu tenho 2 halogênios. Por quem eu vou começar? Pelo flúor ou pelo bromo? A regra diz que eu começo pela ordem alfabética. Então, 4 bromo, que o bromo está no carbono 4. Aonde está o flúor? No carbono 3. 3 flúor. E agora que eu já dei o nome de todas os halogênios, eu vou para o prefixo, infixo e função.
Qual é o meu prefixo? Eu tenho 6 carbonos, então meu prefixo é X. O infixo seria an, en ou in. Bom, eu tenho uma ligação dupla agora e ela se encontra no carbono 1. Então, quando é ligação dupla, eu uso o prefixo en, o infixo en. Então, en. Significa que no carbono 1 tem algo que torna essa ligação dupla, né? En. Como não tem uma outra função, a terminação vai ser O. Então, o nome dessa molécula é 4-bromo, 3-flúor, X, 1-eno. Tá bom, pessoal? Bom, agora vamos para a próxima função, que são os aletos de acila. O que são aletos de acila? Os aletos de acila eles têm esses grupinhos aqui, ó, pessoal. O carbono fazendo uma ligação dupla com O, ligado também a um halogênio. Esse X é um halogênio, pode ser qualquer um daqueles que eu mostrei lá para vocês, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos de aletos de acila para vocês, pessoal. Ó, como a gente identifica que são aletos de acila? Carbono, fazendo ligação dupla com oxigênio, ligado ao cloro, que é um halogênio. Outro exemplo, carbono ligado ao oxigênio, ligado ao bromo, que é um halogênio, fazendo uma ligação dupla com oxigênio. Isso é muito importante. Então, isso aqui também é um aleto de acila. E isso aqui também, pessoal, é um aleto de acila. Talvez vocês não estejam percebendo com tanta facilidade, porque ele está de cabeça para baixo. Quer ver? Eu vou virar eles e vocês vão ver. Viram? Então, muito cuidado, tá? É comum na química orgânica vocês encontrarem as funções de cabeça para baixo, de lado. Elas não têm uma forma certinha de estar. O importante é que é um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio ligado a um iodo, que é um halogênio. Bom, vamos ver quais são as propriedades dos aletos de acila. A primeira propriedade que a gente vai estudar é reatividade. Os aletos de acila, eles são muito reativos. Por quê? Porque quanto maior for a eletronegatividade do átomo que está ligado aqui a esse carbono, mais reativo ele será. E os halogênios, eles são muito eletronegativos. E quanto maior for a eletronegatividade desse halogênio que está aqui, mais essa molécula será reativa. Maior será a reatividade dela. E para relembrar vocês, que isso já foi dado há um tempinho, né, na aula de tabela periódica, qual é a ordem de eletronegatividade, né, do maior para o menor? É essa aí. O halogênio mais eletronegativo é o flúor, depois o cloro, depois o bromo, depois o iodo. Então, pessoal, isso aqui seria a ordem de reatividade. Os aletos com flúor são mais reativos do que com cloro, que são mais reativos do que com bromo, que são mais reativos do que com iodo. Tudo bem, pessoal? Bom, a segunda propriedade que a gente vai estudar é a capacidade dos aletos de acila reagirem com água. Eles têm uma reação com água um pouco interessante. Quando você pega um aleto de acila e reage com água, olha só, o aleto de acila, pessoal, ele é isso aqui. O que muda é esse restinho dessa cadeia aqui. Quando você reage com água, a água a gente pode representar como HOH. O que vai acontecer? Esse halogênio ele vai sair e no lugar dele vai entrar um OH. Então, no lugar do X, vai entrar aqui esse grupinho OH. E esse X ele vai sair e vai juntar com o hidrogênio que ficou sozinho aqui fora. Então, olha só, representando aí. Vai formar um ácido carboxílico, porque o OH vai entrar no lugar do X. E isso vai virar um ácido carboxílico. E esse X que saiu, ele vai se juntar com o hidrogênio, formando um ácido inorgânico, tá? Olha esse exemplo aqui. Eu tenho esse aleto de acila reagindo com água. Qual vai ser o produto formado? Bom, lembrando, o cloro vai sair, no lugar dele vai entrar o OH, formando um ácido carboxílico. E quando esse cloro sai, ele vai se juntar com o hidrogênio que estava sozinho, né? Formando o HCl. Então, quando você reage um aleto de acila com água, ele forma um ácido carboxílico e um ácido inorgânico. Tudo bem, pessoal? Importante lembrar disso. E como a gente dá nome para os aletos de acila? Bom, a gente vai botar o nome do halogênio com a terminação eto, de e o nome da cadeia que está ligado a ele. Por exemplo, aqui,
Bom, um primeiro passo seria numerar essa cadeia, certo? Então a gente vai numerar ela. Lembrando que o grupo que a gente está analisando, que é o haleto de acila, ele tem que ficar no menor carbono possível. Então eu vou numerar da direita para a esquerda, correto? Fazendo essa numeração, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Como vai ficar o nome disso? Começa com o nome do halogênio e a terminação eto. Nesse caso, o halogênio que está ligado lá no haleto de acila é bromo. Então isso aqui vai ser um brometo. Brometo de... Quantos carbonos eu tenho aqui? 4. Quando eu tenho 4, o prefixo é but. Então, de butano, por que ano? Porque não tem nenhuma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Brometo de butano e com a terminação ila, porque todo cloreto de acila termina com ila. Então, o nome disso aqui é brometo de butanoíla. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer mais um exemplozinho aqui para fixar. Bom, aqui eu tenho, já coloquei a numeração, né? O carbono que tá o haleto de acila, que forma o haleto de acila, ele tem que ficar no menor número possível. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos e uma ramificação aqui, tá, pessoal? Como é que vai ficar o nome disso? O halogênio é cloro. Cloro junto com eto vira cloreto. Cloreto de... Bom, aqui agora eu tenho uma ramificação, então eu tenho que dar o nome da ramificação antes de vir com o nome da cadeia. Como a minha ramificação está no carbono 2, beleza? Então, de 2... E qual é o nome dessa ramificação? Essa ramificação só tem um carbono. Vocês aprenderam que quando só tem um carbono é o metil, certo? 2-metil. Agora a gente volta para a cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 3. Propanoíla. 2-metilpropanoíla. Bom, pessoal, pratiquem isso, tá? É muito importante tentarem fazer os exercícios da apostila. Não deixem de perseverar nisso. Vamos para a nossa última função de hoje, os anidridos. O que é um anidrido? Como você identifica? O anidrido ele tem essa carinha aí, ó. Carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Esse carbono está ligado por uma ligação simples com outro oxigênio. E esse oxigênio está ligado a outra carbonila. Carbonila, pessoal, é esse carbono oxigênio aqui, tá? Então, isso aqui fica parecendo um hamster, né? Vocês estão conseguindo perceber o hamster aí? Ou eu que estou com uma imaginação muito fértil? Ah lá, acho que parece, hein? Bom, ele também pode ser desenhado na fórmula estrutural, né? Que é a forma que vocês estão um pouco mais acostumados. Vou dar alguns exemplos aqui de anidridos para vocês verem, ó. Isso aqui é um exemplo. Como vocês podem ver, sempre aquele hamsterzinho vai estar lá, ó. Se vê ele, já sabe que é um anidrido. Ó, aqui fica um pouco mais difícil de perceber porque está de cabeça para baixo. Vou virar aqui para vocês conseguirem enxergar, ó. Bom, aqui, virei. Viram? Esse último aqui também é um anidrido. Fica difícil de perceber porque novamente ele está de cabeça para baixo, mas esse eu não vou virar, porque é importante que vocês trabalhem essa visão, tenham esse feeling de conseguir perceber que é, porque vocês vão lidar com exercícios que as funções às vezes elas não vão estar da forma que foram desenhadas para vocês. Elas podem estar de cabeça para baixo, virado de lado, você tem que conseguir identificar, tá bom, pessoal? Como os anidridos são formados? Os anidridos eles são formados através de uma reação entre ácidos carboxílicos. Essas reações, elas acontecem na presença de um catalisador e de calor. Eu vou mostrar para vocês aqui um esqueminha da formação de um anidrido. Olha só. Eu vou pegar esse primeiro ácido aqui e vou repetir, tá? Eu vou pegar esse segundo ácido e eu vou inverter. Eu vou pegar, vai ser esse ácido, só que eu vou inverter essa imagem aqui, tá? Coloquei aqui o mesmo ácido, só que invertido, tá? Só mudei a posição dele. Quando você coloca esses
ácidos frente a frente, eles já começam a tomar uma cara parecida com o do anidrido, percebe? O que acontece? Quando você bota um ácido carboxílico junto com o outro, eles podem desidratar. Desidratar, pessoal, é perder água. Percebe? Esse hidrogênio com esse oxigênio forma água. E é justamente isso que sai da molécula. E o que sobra é o anidrido. Então, olha só. Quando você pega um ácido carboxílico mais o outro ácido carboxílico na presença de calor, esse triângulo aqui representa calor, aquecimento, e catalisador, pessoal, você forma um anidrido. Percebe que metade desse anidrido equivale a um ácido carboxílico e a outra metade desse anidrido equivale a outra metade do ácido carboxílico, tá? Só que além disso, teve uma coisa que saiu deles, uma parte. O que foi isso? Água. Então, olha só, eu vou fazer um esqueminha animado aí que vai facilitar a visão de vocês. Ó, quando você junta o H com o OH, forma água, que é justamente o que sai. E o que tinha antes, a estrutura dos ácidos, eles se juntam quando essa água sai, formando o anidrido. A metade esquerda aqui, o ácido que está no lado esquerdo, é essa metade esquerda aqui do anidrido. E o ácido que está no lado direito é essa metade aqui do lado direito do anidrido. Então, como você forma um anidrido? Através da reação de dois ácidos carboxílicos, na presença de um catalisador e aquecimento. Como é uma reação? Você pega um ácido, reage com o outro e vai formar o anidrido mais água. E o que acontece se você pegar um anidrido e reagir com água? Ele volta a ser os ácidos originais, tá bom, pessoal? Os anidridos eles podem ser classificados justamente de acordo com esses ácidos que formam eles. Os anidridos eles podem ser simétricos ou mistos. O que são isso? Os anidridos que são formados pelo mesmo ácido, ou seja, os dois lados são iguais, são chamados de anidridos simétricos. Agora, se os anidridos forem formados por ácidos diferentes, os dois lados vão ser diferentes, percebem? Aqui é formado por um ácido e essa outra metade é formada por outro ácido. Então, esses anidridos eles são classificados como anidridos mistos. Outro exemplo aqui, esse anidrido, ele é simétrico ou ele é misto? Pensa aí. Esse ácido aqui, essa metade, é igual a essa metade? Sim, significa então que esse anidrido foi formado por dois ácidos iguais. E esse aqui? Essa metade é igual a essa metade? Não, né? Isso aqui é formado por um ácido e essa outra metade é formada por outro ácido. Então significa que esse anidrido é um anidrido misto, formado por dois ácidos diferentes. Então, se os dois lados forem iguais, simétrico. Se os dois lados forem diferentes, mistos. Tudo bem? E como a gente dá nome de anidridos? A nomenclatura de anidridos ela depende se esse anidrido é simétrico ou se ele é misto. Como você dá nome de um anidrido simétrico? Anidrido e o nome do ácido que formou esse anidrido. Como os dois lados são iguais, só vai ter um ácido só. Se for um anidrido misto, como esse anidrido misto é formado por dois ácidos, vai ser anidrido, o nome do ácido menor, traço, o nome do ácido maior. Por exemplo, olha esse anidrido aí. Ele é um anidrido simétrico ou ele é um anidrido misto? Bom, as duas metades são iguais, então significa que elas são formadas por dois ácidos iguais, certo? Duas moléculas do mesmo ácido. Então, qual era o nome desse ácido? Esse ácido tinha dois carbonos, então o nome desse ácido é ácido com dois carbônicos, volta lá... Com dois carbonos, volta lá na aulazinha de ácido carboxílico e vê. Um ácido carboxílico com dois carbonos, qual é o nome dele? Ácido etanóico. Então, o nome desse anidrido vai ser anidrido etanóico, porque os dois lados foram formados pelo ácido etanóico. Agora, olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho esse anidrido em que um lado foi formado por um ácido de dois carbonos, que é o ácido etanóico, e o outro lado foi formado por um ácido de três carbonos. Ácido de três carbonos é diferente de ácido de dois carbônicos. Então, isso aqui é um anidrido misto. Três carbonos é diferente de dois carbonos. Então, esse ácido carboxílico é diferente desse aqui.
Qual é o nome do ácido carboxílico de 2 carbonos? Nós já vimos que é ácido etanóico. E o ácido de 3 carbonos é o ácido propanoico. Desses dois, qual é o menor? O que tem 2 carbonos, ácido etanóico. E o maior é o ácido propanoico, que tem 3 carbonos. Como vai ficar o nome disso? Anidrido, nome do ácido menor, etanóico. Tracinho, nome do ácido maior, que é o propanoico. Anidrido, etanóico, traço propanoico. Simples, né, pessoal? Bom, façam os exercícios, pratiquem e fiquem na paz, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau.